Boas pessoal, daqui fala o DK do canal DK Virtual World. Hoje estou aqui para falar sobre mais um jogo da minha coleção, sendo esse o Sonic Forces, neste caso para a Nintendo Switch. Não é um dos melhores jogos do Sonic, eu não joguei todos, mas já joguei uma boa parte deles. E acho que a seguir ao Sonic the Hedgehog para a PlayStation 3, este é capaz de ser o segundo pior. Neste caso o Sonic the Hedgehog saiu também para a Xbox, isto foi em 2006, se não estou em erro. De qualquer das formas, o jogo era mau, mas também tinha o seu tempo. Já o Sonic Forces saiu em 2017 e traz-nos uma história do Sonic pouco comum. Neste caso vemos alguns elementos novos, algumas coisas que nunca tinham acontecido ou não era tão habitual acontecer nas histórias do Sonic, mas acho que isso é um bocadinho o coração do jogo. É o que marca a sua diferença e o que causa o seu impacto neste jogo em específico. Neste jogo vemos uma abordagem um bocadinho diferente, porque logo no início o Sonic é vencido. É uma coisa um pouco incomum nos jogos do Sonic, mas uma coisa pelo menos minimamente familiar neste jogo é que traz alguns dos inimigos dos jogos antigos do Sonic para este jogo, incluindo o Zavok, o Shadow the Hedgehog, o Chaos, o Metal Sonic e o Dr. Eggman, que obviamente que ele está lá sempre, é o seu Nemesis, basicamente. Isso faz com que o Eggman seja o inimigo número 1 do Sonic, uma vez que ele aparece em praticamente todos os jogos, filmes, comics, ele aparece em todo o lado, sempre com o mesmo objetivo e a perseguir o mesmo ouriço. O novo inimigo do Sonic é o Infinite, é mais uma das criações do Dr. Eggman, com o mesmo objetivo de todas as outras, destruir o Sonic. A única diferença é que este é extremamente forte e dá um mau bocado ao Sonic durante uma boa parte do jogo. Felizmente este jogo também introduz alguns elementos novos, como a criação de personagens que não era tão habitual. Na criação dos personagens existe uma boa variedade de coisas que podemos colocar no personagem ou partes que podemos modificar de maneira a ele ficar mais apelativo para o jogador. Temos a possibilidade de alterar todo o avatar, desde a cabeça aos pés, de maneira a ajustá-lo àquilo que nós idealizaríamos. Podemos mudar as suas cores, as suas orelhas, a sua cara, as suas roupas, luvas, botas, tudo o que nós quisermos. Isso foi um dos novos elementos que foi adicionado ao jogo e que deu mais uma habilidade única a este jogo. A possibilidade de nós darmos vida a alguém que vai ter um foco extraordinário na história. Neste jogo temos a oportunidade de jogar com alguns personagens, sendo um deles o nosso avatar, ou o personagem que nós criamos, entre outros que também são conhecidos como o Sonic clássico e o Sonic normal. Eu pessoalmente não fui grande fã da jogabilidade do nosso avatar. Gostei mais de jogar com o tradicional, mas falamos disso mais à frente. A maneira como o jogo foi feita até está bastante apelativa, uma vez que conseguimos ter diferentes tipos de níveis, ou seja, conseguimos ter um estilo mais moderno, se formos a comparar com Sonic Unleashed, Sonic the Hedgehog 2006, mas também conseguimos ter um estilo mais clássico comparando aos antigos Sonics. Ou então, se formos a falar de Sonics mais recentes, talvez o Sonic Mania também seja um bom exemplo disso. Eu, para ser sincero, não desgostei do jogo, apenas não achei um dos melhores. Eu já joguei o Sonic Colors, gostei bastante. Já joguei o Sonic Unleashed, gostei bastante. E quando vejo um jogo com este potencial a ter algumas falhas, há certas coisas que tornam-se pontos negativos, inevitavelmente. Este jogo acaba por ter níveis em que tem o 8 e o 80, porque tem níveis que estão bons, estão efetivamente bons, mas também tem níveis que têm bugs, o personagem fica preso, o personagem cai do nada porque a câmera dá close-up. Tem algumas coisas estranhas e eu acho que isso foi o que me estragou um bocado a experiência a mim. Não significa que o jogo seja obrigatoriamente mau, mas na minha opinião não é dos melhores. Aliás, na minha opinião é possivelmente o segundo pior. Seja como for, só pela experiência é um jogo que eu recomendo jogar. Há pessoas que vão gostar, há pessoas que não vão gostar, há pessoas que vão ter a mesma experiência que eu e pessoas que vão ter experiências diferentes. Eu acho que um jogo é sempre um jogo e só quando nós tiramos a nossa própria conclusão é que conseguimos ter uma noção mais nítida. Não significa que as outras pessoas não tenham opiniões diferentes.
O jogo em si não é muito grande, a nível de história é à volta de 4 horas e se formos a contabilizar os extras, torna-se à volta de 6 horas. Eu acho um jogo relativamente fácil, por isso quem tem experiência com jogos do Sonic acho que consegue facilmente passar o jogo até ao fim. Quem não tem consegue ter uma boa experiência e um bom começo. Não é nada demasiado exagerado e dependendo da dificuldade que escolherem também pode ou não facilitar. A verdade é que acaba por ser mais uma boa oportunidade para jogar com o nosso ouriço azul favorito. E seja como for, este jogo adapta-se a qualquer tipo de fã do Sonic. Tanto a quem gostava do Sonic clássico em 2D, como quem gosta do Sonic em 3D. Esta é mais uma boa oportunidade para jogarmos com o nosso ouriço azul, entre outras personagens, destruir mais alguns robôs do Dr. Eggman. No entanto, vemos um lado um bocadinho mais negro da história, e faz em certas partes lembrar um pouco o Shadow the Hedgehog. Pelo menos relacionado ao Sonic, é o único jogo assim mais dark que me consigo lembrar. Isto porque eu não considero o Sonic Unleashed propriamente dark, apesar de jogarmos com um lobisomem nesse jogo. Ou o Werehog, como queiram chamar. Das 4 personagens que joguei neste jogo, a que eu menos gostei foi o Avatar, e a razão pelo qual eu não gostei tanto foi porque o facto de ele utilizar uma arma não foi uma coisa que me tenha agradado. Pelo menos, não na saga do Sonic. Acho que a única exceção para isso, do meu ponto de vista, foi o Shadow. Tudo o resto, acho absurdo. Eu não gostei do gameplay também porque acho que em certas partes era muito rápido e as transições de câmara não ajudaram. Via-me várias vezes a ir contra coisas ou inimigos sem conseguir ter reação, a cair de sítios, ou o jogo a bugar por alguma razão que nem eu percebia. Isso para mim foi um bocado chato. Foram níveis que eu tive que repetir, níveis em que fiquei em game over, e isso não foi uma cena muito agradável. O Sonic clássico, gostei pela nostalgia, fez-me lembrar alguns jogos do Sonic da Mega Drive, pelo menos com certos moves que ele tinha. Foi fixe. Foi estar a tirar coisas do baú. Foi interessante. A seguir a isso, gostei também de jogar com o Shadow, vou mencionar mais à frente como é que eu joguei com ele, mas foi interessante. E gostei também de jogar com o Sonic normal. Apesar de haver alguns níveis que também bugavam, não eram tão comuns. Acho que isso foi mesmo só o problema do Avatar, pelo menos na experiência que eu tive. Existem mais algumas personagens com que eu gostava de ter tido a possibilidade de jogar, como por exemplo o Tails. Ele é uma das personagens principais na saga do Sonic, é o melhor amigo do Sonic e já foi jogável noutros jogos. Por isso acho que teria sido importante terem-no trazido para jogar e fazerem alguns níveis específicos para ele. Isso já foi visto noutros jogos e acho que teria sido interessante ver isso aqui também. Outra das personagens que eu também gostava de ter podido jogar é o Silver. Ele é uma das minhas personagens favoritas na saga do Sonic e a última vez que eu joguei com ele foi em 2006, ou pelo menos no Sonic 2006. Eu creio que tive esse jogo logo no lançamento e foi quando eu o joguei. Ele tinha um gameplay muito único, muito interessante e eu gostava de ter visto isso aqui. Ele foi mencionado neste jogo, em algumas cutscenes, eu não quero dar spoiler em que situações, mas foi interessante. Melhor que isso, era ter podido jogar com ele. Uma coisa que este jogo também teve foi DLCs, alguns pagos, mas é uma breve expansão da história em que nos permite jogar com o Shadow e tem mais uns níveis extra que, na minha opinião, acaba por ser bastante interessante. Conseguimos ver a história da perspectiva de outros personagens e isso acaba por ser um ponto também essencial para termos o entendimento sobre a história completa. Eu joguei, achei interessante. Os DLCs não são muito grandes, eu passei aquilo se calhar numa hora e meia ou duas, mas diverti-me enquanto o fiz. Lá está, como eu disse no início, nem todos os níveis foram maus e, apesar das coisas, acaba sempre por ser um jogo do Sonic. Eu gosto dos jogos do Sonic, para mim jogos de plataforma são jogos divertidos. Há alguns mais fáceis do que outros. Sonic para mim nunca foi muito difícil, mas sempre achei muito divertido. Gosto do personagem, gosto das transformações dele, ainda que neste jogo não vejamos muito, para além do Super Sonic, o habitual na maioria dos jogos. No entanto, não deixa de ser um jogo interessante. Ainda que a nível de gameplay não seja um dos melhores jogos, graficamente eu considero que este é um dos melhores jogos do Sonic.
A sua banda sonora também estava impecável e a história também. Acho que uma coisa jogou muito bem com a outra e fizeram um bom trabalho nesse sentido. A nível de história, a nível de gráfico, eu não tenho nada negativo, pelo menos, a apontar. A nível de gameplay, é o que é, por isso, vamos às notas. A nível gráfico, eu daria possivelmente um 8. A nível de história, eu daria um 7, mas no gameplay, vou ter que dar um 5. Quero aproveitar para relembrar também que, independentemente das notas que eu dê, um jogo é sempre um jogo e eu acho que vale sempre a pena ser jogado. Aliás, é para isso que eles são feitos e só conseguimos ter as nossas próprias conclusões quando nós jogamos ao jogo. Esta é a minha opinião, foi a opinião que eu tive ao jogar este jogo. Gostei e aproveito para relembrar que gráfico, ou soundtrack, ou história, só o conjunto é que faz o jogo. Então, independentemente de haver um ponto negativo ou outro, não significa que o jogo seja mau ou não vale a pena jogar, vale sempre a pena. Por isso, se tiverem a hipótese de o jogar, eu recomendo. Bem, termino com isto a minha quick review, espero desde já que tenham gostado e caso tenham gostado, apertem o like, subscrevam e ativem o sininho das notificações. Obrigado a todos.